Olá pessoal, na gravação de hoje eu vou falar para vocês sobre o ciclo de vida do projeto. Nós vamos ver que o ciclo de vida de um projeto nada mais é do que uma sequência de fases que o projeto vai passar desde o seu início até o seu encerramento. Entender o ciclo de vida do projeto fornece para a gente um entendimento básico da estrutura básica para a gestão de projetos, independente do trabalho específico que esteja envolvido dentro do projeto. E nós vamos ver que existem diversos tipos de ciclo de vida dentro de um projeto. Nós estamos acostumados, às vezes, com ciclo de vida dentro da engenharia de software, dentro da área de processo de desenvolvimento de software. Nós vimos muitos conceitos de ciclo de vida em cascata, espiral, iterativo incremental, adaptativo, e isso não muda para a área de gestão de projetos. Embora aqui nós estejamos estudando processos propriamente ditos, estamos estudando projetos, mas o conhecimento que vocês adquiriram em outras disciplinas da engenharia de software, que tratam como ciclo de vida do processo, esse conhecimento poderá ser reutilizado aqui. Inclusive, é compatível com o que está descrito dentro do PMBOK. O que nós temos que lembrar é que o ciclo de vida de um projeto ele pode ser ou prescritivo, onde você pode antever as atividades a serem desempenhadas dentro do projeto, ou ele pode ser adaptativo, tipo métodos ágeis, onde as mudanças são bem-vindas, elas são acolhidas e o processo é adaptado a partir dessas mudanças. No ciclo de vida prescritivo, nós devemos lembrar que tanto o produto quanto as entregas, os deliverables, são definidos no início do projeto. E todas as alterações de escopo do produto ou escopo do projeto são cuidadosamente gerenciados, pois o ciclo é prescritivo, teoricamente, nós não deveríamos ter grandes alterações. No outro lado do espectro, nós temos o ciclo de vida adaptativo, onde o produto é desenvolvido em múltiplas iterações e o detalhamento do escopo acontece de maneira oportuna no início de cada iteração. Só vai ser detalhado aquilo que vai ser implementado dentro da próxima iteração. Muito parecido com como nós vimos dentro de métodos ágeis, por exemplo, dentro do Scrum, onde nós detalhamos o Product Backlog no nível de detalhe adequado apenas para a iteração que vai começar seguinte ao dia da reunião de planejamento de sprint. Eu trouxe aqui para vocês algumas características do ciclo de vida de projeto. Basicamente, eu trouxe algumas figuras presentes na quinta edição do PMBOK, só para que possamos entender melhor sobre o ciclo de vida do projeto. Observe que, nessa figura, o que está sendo exibido para a gente é que o custo com o pessoal, o custo com staffing, ele começa baixo no início do meu projeto, conforme vocês podem ver, aumenta muito durante a realização do meu projeto e cai rapidamente na fase de encerramento do meu projeto. Essa é uma característica básica do ciclo de vida de um projeto, principalmente os projetos prescritivos. Eu trouxe também uma outra figura aqui para vocês que associa, na medida que o tempo do projeto vai aumentando, associa qual que é a relação entre riscos e incertezas e o custo de mudança associado com isso. Então, observe que os riscos e as incertezas acerca do projeto, acerca dos requisitos, são maiores no início do projeto e diminui com o passar do tempo. Os riscos vão sendo diminuídos, minimizados a partir do tempo, na medida que as entregas são aceitas e as minhas decisões são tomadas. Observe também que, de outro lado, o custo de alteração, na medida que nós vamos passando no projeto, ele vai aumentando muito. Mais uma vez, isso aqui é muito parecido com o ciclo de vida prescritivo. Já em métodos ágeis, com ciclos de vida adaptativo, nós vamos ver, por exemplo, que no método XP, o Extreme Programming, um dos claims, uma das reivindicações do método é justamente que você tem um custo de mudança uniforme independente da fase da iteração que você esteja no projeto, seja no início ou seja no fim. Mas, de maneira geral, existe essa relação principalmente com os processos prescritivos, onde o risco e a incerteza é muito grande no início, vai diminuindo, e o custo de alterações é menor no início e vai aumentando com o decorrer do tempo. O que eu queria que vocês notarem é que, embora essas características que eu acabei de apresentar para vocês nesses dois gráficos estejam presentes em quase todo o ciclo de vida do projeto, existem exceções.
conforme eu acabei de comentar, uma exceção de métodos ágeis tipo XP. Por exemplo, os ciclos de vida adaptativos eles mantêm uma alta influência dos stakeholders e menores custos de mudança por todo o ciclo de vida. Isso é muito diferente dos ciclos prescritivos e, conforme eu já havia dito para vocês, é uma das características principais do método ágil XP, que reivindica que o Change Cost Curve, ou seja, a curva de custo de alteração, ela é contínua no decorrer do ciclo de vida do projeto. Eu já vi alguns papers que mostram que isso não é totalmente verdade, né? Que, embora realmente haja uma redução no custo das alterações na medida que a gente avança no projeto, ela não é uniforme. Existe realmente, ainda mesmo em métodos ágeis, um aumento no custo de alterações na medida que a gente está mais para o final do projeto, mas é muito menor realmente do que ciclos de vida prescritivo. O que vocês vão perceber dentro dessas características do ciclo de vida do projeto é que todos os projetos praticamente podem ser mapeados para uma estrutura genérica de ciclo de vida. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, talvez no próximo slide. E essa estrutura ela é formada basicamente por algumas etapas que eu gostaria que vocês não confundissem com o que nós vamos estudar talvez na próxima gravação, que são os grupos de processo. Então, todo projeto possui uma estrutura genérica de ciclo de vida. Dentro dessa estrutura genérica, ele é subdividido em iniciação do projeto, organização e planejamento, execução do trabalho do projeto e encerramento. Mais uma vez, nós vamos ver que isso é muito parecido com os 5 grupos de processos que são descritos pelo PMBOK para organizar e classificar os nossos processos. Mas não confunda esses dois termos. Então, nós não vamos confundir a estrutura genérica do ciclo de vida com os grupos de processos. Os grupos de processos os processos que são pertencentes aos grupos de processos, consistem de atividades que podem ser executadas e que são recorrentes dentro de cada fase do projeto, bem como o projeto como um todo. Então, uma grande diferença é que as 5 fases, os 5 grupos de processos, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, não estão associados com a estrutura genérica do ciclo de vida, principalmente porque esses 5 grupos de processos eles podem acontecer dentro do seu projeto como um todo, mas também dentro de cada fase do seu projeto. Na primeira fase do meu projeto, eu posso ter meus 5 grupos de processo, na segunda fase, os 5 grupos de processo, na terceira fase, os 5 grupos de processo e assim sucessivamente. Enquanto que na estrutura genérica, eu tenho essas 4 estruturas aqui no seu projeto como um todo. Então, são coisas distintas. Então, vamos falar um pouco sobre as fases do projeto. Eu acabei de tocar um pouco no assunto sobre fases de projeto, nós já discutimos em outra gravação, mas só para recapitulando aqui e aprofundando um pouco mais, lembrando que um projeto, ele basicamente pode ser subdividido em várias fases, né? E lembrando que uma fase nada mais é do que uma coleção de atividades e tarefas de projeto que estão semanticamente relacionados e que geram uma ou mais entregas, um ou mais deliverables. Lembrando também que uma fase pode enfatizar processos de um grupo de processo em particular, que nós vamos estudar nas próximas gravações, mas o provável mesmo é que a maioria ou todos os processos sejam executados de alguma forma em cada fase, diferenciando então da estrutura genérica do ciclo de vida exibido no slide anterior. Normalmente, as fases são sequenciais, mas existem situações em que elas podem se sobrepor. E também outra característica interessante, a transição de uma fase A para uma fase subsequente B, ou se você preferir o encerramento de uma fase, se dá de alguma forma com uma transferência que também é chamada de handoff, do produto de trabalho produzido como entrega. Então, handoff é o termo muito usado pela gestão de projetos para indicar a transição de uma fase A para uma fase B sequencial a ela. É o que nós chamávamos, dentro do processo unificado, o final de uma fase produzia o que a gente chamava de milestone, ou de marco. Então, existe muita relação entre o que a gente estudou já dentro da disciplina de área de requisitos, projeto de software, com o que a gente está estudando dentro de gerência de projetos. Tem um erro de grafia aqui, ortografia. É um ponto natural para reavaliar as atividades desempenhadas. Terminamos uma fase, podemos fazer uma avaliação para sabermos se o nosso projeto está indo de acordo com o planejado ou não. Existem alguns outros nomes pelos quais são conhecidos o handoff ou essa transição entre fases. Também é conhecido como stage gate, milestone, que são os marcos, phase review, phase gate ou kill point. São todos nomes dados
para essa transição formal que existe entre as fases do projeto prescritas no PMBOK. A pergunta que talvez possa ficar, e que eu não tenho como responder para vocês, é: qual é a quantidade ideal de fases que nós devemos ter no projeto? Não existe essa relação. Nós temos projetos que vai ter uma fase só, e projetos que vão ter dezenas de fases. Isso vai depender muito do contexto do seu projeto, da natureza dele, do estilo da equipe, da organização da sua empresa onde você está inserido e assim sucessivamente. O que pode acontecer é que uma equipe do projeto pode decidir dividir o projeto em duas fases, por exemplo, enquanto uma outra equipe pode escolher gerenciar todo o trabalho em uma fase única. Ou seja, não existe um consenso. Vai depender de diversos fatores que nós vamos descrever. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma figura que eu peguei do PMBOK da quinta edição, justamente mostrando isso. Eu tenho um exemplo de um projeto aqui que só tem uma fase. Então, esse projeto aqui, basicamente, é de uma rede de telecomunicação, de gerenciamento e instalação de uma rede de telecomunicações, basicamente é um processo de uma fase só, onde é subdividido em algumas etapas: iniciação, planejamento, execução e encerramento. Então, conforme nós vimos, existem essas subdivisões, mas nós estamos tudo dentro de uma mesma fase do projeto. Eu também trouxe uma figura para vocês aqui, que vai poder facilitar, que vai mostrar um pouco mais sobre o relacionamento quando o projeto tem mais de uma fase. Mas eu gostaria que vocês lembrassem também de uma característica importante, porque nós já comentamos isso dentro da disciplina de processo unificado, dentro da disciplina de engenharia de requisitos. Talvez seja importante também lembrar aqui que existe um dos artefatos produzidos em qualquer projeto é chamado estudo de viabilidade, né? Muito parecido com o documento visão. Tem organização, por exemplo, que vai tratar o estudo de viabilidade como um trabalho de pré-projeto, nem está dentro de alguma fase específica do projeto. Tem alguma organização que pode tratar, por exemplo, o estudo de viabilidade como uma fase, a primeira fase que acontece dentro do seu projeto. É o que acontece, por exemplo, no processo unificado, né? No processo unificado, a primeira fase, que é Inception, que é a concepção, tem como um dos principais objetivos produzir no final um documento visão que vai te dar estudo de viabilidade, se devemos continuar ou não no projeto. Mas podemos ter organização que faz totalmente o contrário, que pode, por exemplo, pegar e tratar o estudo de viabilidade como um projeto totalmente separado, para depois sim começarmos o projeto. Ou seja, é só para lembrarmos que essa questão de fases, ela varia muito de acordo com a organização, com a equipe do projeto e com a natureza do próprio projeto. Bom, agora que eu mostrei para vocês uma figura que mostra que é possível termos um projeto com uma fase apenas, eu gostaria de falar um pouco sobre o relacionamento entre fases, para projetos com mais de uma fase. Nesse caso, nós devemos lembrar que existem dois tipos de relacionamentos entre fases. Nós temos o que é chamado relacionamento sequencial e temos também o chamado relacionamento de sobreposição, que em alguns momentos permite que trabalhemos em duas fases concomitantemente. Então, vamos começar com o relacionamento sequencial, onde uma fase somente se inicia com o término da anterior. Aí eu trouxe uma figura aqui para vocês, justamente mostrando um exemplo de um projeto de 3 fases. Então, basicamente, aqui eu tenho uma fase A, uma fase B e uma fase C. E observe que em cada uma das fases eu tenho basicamente aquela estrutura genérica que a gente vai ver que vai se transformar em grupo de processo, que é iniciar, planejar, executar e encerrar cada uma dessas minhas fases. E nós temos também um outro exemplo que eu vou trazer, um tipo de relacionamento de sobreposição. Basicamente, a característica de um relacionamento de sobreposição é que uma fase inicia antes do término da fase precedente. É o que nós chamamos de fast tracking. Então, um dos objetivos de você trabalhar talvez com 2 fases paralelas é tentar compactar o cronograma do projeto. Mas cuidado, apesar disso ser possível em alguns casos, nós temos que ter em mente que isso pode necessitar de mais recursos para esse trabalho em paralelo e aumenta muito os riscos do meu projeto. Agora que eu já mostrei então para vocês que um projeto é subdividido em fases e a quantidade de fases é independente de várias questões, ela depende, na verdade, do tipo de organização, do tipo de equipe, do tipo do próprio projeto. Uma vez visto isso, vamos voltar aqui a nossa discussão para o ciclo de vida propriamente dito. Mas lembrando que o ciclo de vida é subdividido em fases. Estudando as fases, vamos voltar agora para o ciclo de vida. Eu vou voltar para o ciclo de vida talvez o mais tradicional, que é o ciclo de vida prescritivo,
que nós já vimos que não funciona muito para desenvolvimento de software, a não ser que você tenha os requisitos muito bem estabilizados. Então, dentro do ciclo de vida prescritivo, que é também conhecido como ciclo de vida dirigido por planos, onde você tem um plano no início do seu projeto que vai nortear todo o trabalho da sua equipe, dentro desse ciclo de vida, o escopo do projeto, data e custo necessário para as entregas previstas no escopo são determinados o quanto antes. É tentarmos engessar, por exemplo, muito similar ao ciclo de vida em cascata, onde nós primeiro coletamos todos os requisitos, depois nós projetamos, depois implementamos e assim sucessivamente. Então você tem uma figura aqui de um ciclo de vida prescritivo que está presente no PMBOK, que basicamente mostra essa questão. Nós temos um plano no início do projeto e nós vamos seguindo esse plano até o final do projeto. O que vocês devem notar aqui, então, é que os projetos dirigidos por planos com ciclo de vida prescritivo procedem através de uma série de fases sequenciais ou sobrepostas, sendo que cada fase vai focar em um subconjunto das atividades do projeto. As alterações no escopo do projeto são cuidadosamente gerenciadas e requerem replanejamento e aceitação formal do novo escopo. Com relação ao ciclo de vida iterativo e incremental, nós devemos lembrar então que as fases do projeto também são conhecidas como iterações. E dentro desse ciclo de vida, há uma repetição intencional das atividades do projeto, na medida que o entendimento acerca do produto vai aumentando ao longo das iterações. Dessa forma, o produto é gerado iterativa e incrementalmente. E durante cada iteração, atividades de todos os grupos de processo de gestão do projeto serão executadas. Nós vamos discutir mais uma vez, com detalhes, quais são esses grupos de processo e quais são as atividades prescritas dentro de cada grupo nas próximas gravações. Então, só mais uma vez recordando do ciclo de vida iterativo e incremental, que eu acredito que não seja mais novidade para vocês, dentro desse ciclo de vida, na maioria dos projetos, nós criamos uma visão de alto nível que será desenvolvimento do entendimento geral. E o escopo detalhado vai ser elaborado a cada iteração. E lembrando também que uma entrega ou conjunto de entregas é disponibilizado no final de cada iteração, sendo que as iterações futuras podem incrementar as entregas feitas na iteração corrente ou criar novas entregas. Muito parecido com o que nós já vimos dentro seja no processo unificado ou seja no método ágil Scrum. É interessante também notar, muita gente esquece disso, que mesmo no ciclo de vida iterativo incremental, normalmente o planejamento para a iteração subsequente ao que nós estamos no momento é executado dentro da iteração atual. Ou seja, eu estou dentro da iteração 3, alguém responsável da equipe, normalmente o gerente de projetos ou Product Owner, caso seja Scrum, já está fazendo grooming, ou seja, está fazendo detalhamento do Product Backlog ou do plano do projeto para a próxima iteração, no caso, para a iteração 4. Lembrando também que grandes projetos, principalmente aqueles que são mais complexos, normalmente são executados de forma iterativa, pois assim nós reduzimos os riscos, pois nós atacamos os riscos o quanto antes, entregamos código funcionando para o nosso cliente o quanto antes, caso seja um projeto para desenvolvimento de software, e nós vamos incorporar as lições aprendidas e os feedbacks ao longo dessas iterações. Falamos então um pouco do ciclo de vida prescritivo, falamos do ciclo de vida iterativo e incremental de um projeto, nós temos também o ciclo de vida adaptativo, que são aqueles ciclos de vidas que são dirigidos por mudanças. Também são os nossos famosos e conhecidos métodos ágeis, que também se baseia num ciclo de vida iterativo incremental, mas tem como diferença principal que as iterações são muito rápidas, normalmente de 2 a 4 semanas, e as iterações são sempre de tempo fixo. Nós perdemos funcionalidades no final de uma iteração, mas nós não perdemos datas, ou seja, os tempos das iterações são fixos. Temos equipes que fazem iterações, por exemplo, de 2 dias. Temos equipes que fazem iterações de 4 semanas. O que nós não recomendamos é iterações muito longas, pois os métodos ágeis trabalham com sistemas inconsistentes, com requisitos inconsistentes. Então, quanto antes nós apresentarmos para o nosso cliente o código funcionando e termos o feedback, melhor. Esses são os principais objetivos dos métodos ágeis. Dentro desse ciclo de vida adaptativo, onde se encontram os métodos ágeis, normalmente executam-se vários processos em cada iteração, embora as iterações iniciais possam se concentrar mais em atividades de planejamento. Lembre do Scrum.
Dentro de uma iteração, você tem no primeiro dia uma reunião de planejamento do sprint, onde você faz planejamento. Depois você fica N-2 dias fazendo código e no último dia você faz uma revisão do sprint. Ou seja, você planeja, você executa, você faz retrospectiva e você encerra um sprint, uma iteração dentro dos seus próprios ciclos de vida. Também com relação ao ciclo de vida adaptativo, lembrando, né, que o escopo geral do projeto é decomposto em um conjunto de requisitos e de trabalho que vai ser executado pela equipe. E essa decomposição do escopo do projeto é armazenado em um artefato chamado Product Backlog. No início de cada iteração, a equipe determina quantos itens daqueles de maior prioridade podem ser entregues no final da iteração. Lembrando que a estimativa dentro de métodos ágeis é feita pelo time de desenvolvimento e não por um gerente de projetos. E sendo que no final de cada iteração, o produto deve estar pronto e vai ser revisado pelo cliente. Lembrando também que o cliente pode muito bem rejeitar aquela entrega. Aí a dúvida que surge é, como que então o time sabe se algo está pronto ou não, se é o cliente que bate o martelo? Lembre-se, por exemplo, que no Scrum existe uma definição que é compartilhada por todos, que é a definição de pronto, que vai ser uma forma, uma diretriz para sabermos se aquilo que nós estamos desenvolvendo está realmente pronto ou não. Mas é muito importante que o Product Owner rejeite a entrega caso ela não esteja dentro da definição de pronto e, por exemplo, não passe nos testes de aceitação. Quando então que nós vamos usar ciclo de vida adaptativo ou métodos ágeis? Então, os métodos ágeis são preferidos quando nós lidamos com um ambiente que está em constante mudança, quando fica difícil detalhar todo o escopo e os requisitos do seu projeto de antemão, você precisa de um entendimento de acumulando feedback do seu cliente ao longo dos seus sprints, ao longo das suas iterações, para aí sim começar a entender melhor os seus requisitos. E quando nós podemos entregar pequenos incrementos de funcionalidades e esses pequenos incrementos de funcionalidades vão agregar valor aos nossos stakeholders. Quando nós temos essas características, nós podemos com certeza usar ciclos de vida adaptativos e métodos ágeis para alavancarmos nosso negócio. Até a próxima gravação.